Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O senhor tem uma recomendação para os ouvintes de Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Para começar, um convite muito sério para que todos os ouvintes procurem assistir o Roda Viva da segunda-feira 29, que foi com o Carlos Nobre. Ele talvez dispense apresentações, mas digamos que no mínimo ele é com certeza um dos principais cientistas brasileiros, é um dos principais climatólogos, mesmo se compararmos em nível mundial, com uma prestação de serviços durante a vida que é quase incomparável e que está tendo, agora inclusive com o pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, um papel importantíssimo. Nessa última semana esteve, ou enfim, nos últimos dias esteve naquela cúpula de Nova York, esteve no Sínodo com o Papa, e enfim, o mais importante mesmo é dizer o seguinte: os professores do ensino médio, por exemplo, deviam usar esse vídeo, que está absolutamente disponível no YouTube, para tirar trechos que pudessem ser usados em classe ou mesmo com recomendação para os alunos assistirem. Isso é importantíssimo como recomendação, principalmente para o ensino médio e cursinhos, por exemplo, pelas razões que nós expusemos aqui na semana passada, não é? O foco principal, as informações que o Carlos Nobre dá nesse programa, são informações absolutamente cruciais para a formação da nossa juventude. E como muita gente pode não ter assistido, até porque é um programa que vai até altas horas da noite, ainda bem que tem o vídeo, e eles anunciaram inclusive que agora tem até o podcast do Roda Viva. Quais os principais motivos desta indicação, professor? Olha, essa minha recomendação enfática é porque o programa, essa entrevista coletiva, porque vários jornalistas especializados em ciência entrevistaram o Carlos Nobre, ficou muito claro uma atitude extremamente ponderada, justamente de quem conhece e tem mais acesso, talvez, a todas as evidências científicas disponíveis sobre a questão. Também foi comentado o problema, evidentemente, seríssimo desse derramamento de óleo nas praias, etc., mas o centro da questão é a avaliação que ele faz a respeito da questão do aquecimento global, das tendências que a gente pode já observar, inclusive bem no momento, mas sem cair, aí que está o mais importante, ele não cai num tipo de catastrofismo, colapsismo que infelizmente está na moda. Ou seja, pessoas pouco informadas podem ser vítimas, de certa forma, de uma influência cada vez mais crescente de livros, artigos, etc., que meio que dizem que o mundo não vai passar de 2040, que uma conjunção aí do problema climático com o problema da inteligência artificial nos levaria necessariamente a uma espécie de autoaniquilamento. Sobre isso eu queria simplesmente ressaltar a coluna que foi publicada no Valor do dia 30, que é exatamente fazendo algumas considerações sobre esse problema do que ali é chamado de o trevo da distopia. Muito obrigado e até a semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora, muitos ouvintes ligam aqui na rádio pedindo dicas de livros para entender a cidade de São Paulo e sua construção. Como nessa semana se comemorou o Dia Nacional do Livro, você teria alguma sugestão de livro para indicar para os nossos ouvintes? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pergunta difícil, né? São Paulo é vasta e a literatura sobre São Paulo é vasta também. Então eu vou fazer uma saída aqui pelos clássicos. Livros que são muito importantes e que influenciaram, digamos, gerações na leitura da cidade, né? Então, eu começaria pelo livro do historiador Warren Dean, que escreveu um livro, A Industrialização de São Paulo, que ajuda muito a entender esse momento da passagem do café para a indústria, um momento tão importante na história da cidade. Na linha da arquitetura especificamente, só posso falar aqui do Nestor Goulart dos Reis Filho, nosso colega da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que escreveu um clássico chamado A Casa Paulista, uma obra de referência para quem vai pesquisar a arquitetura de São Paulo, também assim como o Carlos Lemos, que escreve sobre a arquitetura tradicional de São Paulo. Na linha dos estudos culturais, eu acho que tem duas obras ali que são bem importantes para quem quer pensar São Paulo nessa perspectiva da história cultural da cidade, digamos assim, particularmente de alguns momentos chaves dessa história. Um é o livro do Richard Morse, um pouco mais antigo, da Comunidade à Metrópole, e o outro do Nicolau Shevchenko, Orfeu Estático na Metrópole, que trabalha exatamente o momento do modernismo, da modernidade em São Paulo. Esses são, evidentemente, apenas alguns livros. Impossível não ler Aziz Absaber se a gente quiser pensar questões mais do sítio urbano da cidade. Impossível não ler Lúcio Kovarik se quisermos pensar a questão da periferia e da exclusão na cidade. Enfim, tem muitos outros nomes, mas eu acho que esse conjunto que eu acabei de falar já dão uma bela de uma introdução para quem quiser começar, Sandra. Professora Raquel Ronick, você tem algum livro publicado seu sobre esse tema para entender a cidade de São Paulo para indicar? Tem um livro, sim, inteiramente sobre São Paulo, que foi lançado em 2017 pela editora 3 Estrelas, que se chama Territórios em Conflito, São Paulo, Espaço, História e Política. E justamente é um livro sobre esse entrelaçamento. Um pouco a tese do livro é como opções de política urbana foram tomadas ao longo de momentos muito cruciais da história da cidade e que determinaram a configuração da cidade até hoje, nos ajudam a entender a lógica, né, de problemas seríssimos que temos na cidade hoje. O livro também recolhe textos muito mais breves, que foram colunas, que foram escritos no jornal, a Folha de São Paulo, e que são mais comentários da contemporaneidade, além de recolher uma espécie de trajetória minha mesmo, ao longo dos últimos 40 anos, trabalhando sobre São Paulo, começando, né, com um trabalho sobre as periferias lá dos anos 70 e depois seguindo adiante até aqui, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a imprensa tem dado grande destaque para a menção ao presidente Jair Bolsonaro feita pelo porteiro do condomínio em que ele tem uma casa. Como é que o senhor analisa essa situação?
Bem, eu acho que nós precisamos ver esse caso com muita calma, muito cuidado, né? Se trata de uma situação muito grave e, ao mesmo tempo, muito delicada. No momento em que nós estamos gravando esta coluna de hoje, ou seja, quarta-feira à noite, o fato novo, né, que acabou de surgir é uma declaração das promotoras que estão cuidando do caso, promotoras essas que têm um histórico importante, né, de credibilidade, dizendo que as evidências empíricas, né, as provas, por assim dizer, dão conta de que a pessoa que entrou no condomínio, que é acusada, é suspeita de ser um dos assassinos da vereadora, entrou diretamente falando, né, sendo autorizado a entrar pelo outro acusado e não haveria qualquer referência à casa do atual presidente da República. A questão fica de saber por que então que o porteiro, né, teria dado uma declaração e, aliás, anotou na ficha de entrada que esse assassino suposto assassino, né, teria entrado pedindo para entrar na casa do presidente da República. Quer dizer, nesse momento a situação se voltou para entender por que o porteiro teria dado um testemunho que não é confirmado pelos registros gravados, né? Seja como for, tudo isso é de muita gravidade, porque nós estamos falando aqui de um caso de um assassinato político, né, para todos os efeitos, da vereadora Marielle Franco, e em outros momentos tinham surgido, né, questões relativas ao fato de haver, no mínimo, uma coincidência, né, de que um dos acusados reside no mesmo condomínio que o presidente da República. É claro que pode ser meramente uma coincidência e não ter nenhuma relação, né? Absolutamente nenhuma relação, mas evidentemente que isso traz aí uma série de especulações e questões que ficaram realmente muito em destaque a partir do momento em que na terça-feira à noite apareceu essa informação de que o porteiro tinha dito que um dos suspeitos tinha entrado anunciando a casa do presidente, o que agora então não se confirmou pela gravação. Qual deve ser a síntese desse processo todo, professor? Pois eu acho que nesse momento não temos síntese, né? O que nós temos justamente um andamento que vem praticamente desde o início, né, do governo Bolsonaro, em que todas as questões vão sendo levantadas e, como eu disse antes, né, nenhuma afirmação pode ser feita de maneira precipitada. É preciso que os nossos ouvintes, né, assim como todos os eleitores brasileiros, sigam, né, atentamente os fatos e procurem compreender a verdade que vai sendo, enfim, que vai aparecendo à medida em que as investigações são feitas, né. De todo modo, a reação do presidente, né, desde da sua viagem, né, a reação que ele fez gravada lá no Oriente, onde ele estava quando surge a primeira informação, todo esses desdobramentos, né, não são positivos, né, para o presidente, a acusação que ele faz à Rede Globo, a próprio governador do Rio de Janeiro, que é um aliado dele, né, ele, presidente. São conflitos, né, que vão se acumulando, né, num histórico que nós temos acompanhado aqui na Rádio USP. Mas, de todo modo, né, obviamente, é um histórico que não é favorável ao presidente, mas não há síntese, né, justamente não há síntese. O que existe é um processo de muitos fatos que precisam ser acompanhados com bastante atenção e que, no momento, sobre o qual não temos ainda uma conclusão. Obrigado, professor. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Professor Guilherme Wisnik, qual o tema do seu comentário hoje? Bem, hoje eu queria comentar o livro Cidades Sul-Americanas como Arenas Culturais. Esse é um livro coletivo muito interessante, lançado agora, justamente em um evento essa semana, por isso que eu estou comentando nesse momento. O livro saiu pela editora do Sesc. Ele é uma tradução de um livro que já havia sido lançado na Argentina pela Siglo XXI, e agora comemoramos a presença desse livro entre nós aqui em português, circulando no Brasil. Ele é organizado pelos professores Adrián Gorelick, da Argentina, e Fernanda Peixoto, aqui de São Paulo. E é um livro transdisciplinar sobre cultura e urbanidade na América do Sul. Isso é um livro que aborda a relação entre cidade e produção cultural, atravessando, claro, temas de política e de sociedade e ideologia nessas cidades ao longo de um período alargado, isso é, desde o final do século XIX até hoje, até no raiar do século XXI. A pesquisa é muito interessante porque o conceito de arenas culturais, que foi tomado de Richard Morse, né, dos textos do Morse, pensando a cidade latino-americana e também São Paulo, a arena cultural, dentro dessa perspectiva, é alguma coisa, uma instituição ou lugar que filtra, de alguma maneira, as dinâmicas mais amplas daquela cidade naquele período. Isso é um exemplo que você pode escolher e fazer com que ele seja o modo de você ler o que se passa, o que se passou em determinada cidade, num período de tempo, filtrado por esse exemplo que ganha um grande poder de exemplaridade. Mas, professor, o senhor é um dos pesquisadores desse projeto, não é? Eu participo desse projeto, então coloco aqui o comentário, considerando, né, a minha inclusão nesse grupo de pesquisadores que se reuniu a convite dos dois organizadores várias vezes, em Buenos Aires, depois em São Paulo, quer dizer, para preparação. Foi um livro muito estudado entre todos, né? E o que eu queria nesse breve comentário ressaltar é a pertinência e a atualidade da ideia de arena cultural para se pensar as nossas cidades. Vale dizer aqui que o livro abrange cidades como Bogotá, Caracas, Lima, Santiago do Chile, Buenos Aires, Montevidéu, mas também no Brasil, Salvador, Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Inclui também La Plata e Córdoba na Argentina. Isso tem um espectro muito amplo, interessante, e essas cidades, muitas delas são analisadas em vários períodos também. A cidade volta, né, num outro momento histórico através de uma outra arena. Então, o meu comentário é: estudos sobre cidades latino-americanas já foram feitos muitos, né? E sobre certas pegadas teóricas, como, por exemplo, a ideia do subdesenvolvimento, ou o terceiro-mundismo, teorias da dependência, né? São, digamos, pegadas que enquadram a leitura da cidade dentro de uma armadura mais sociológica, digamos assim, uma ideia a priori. E o que esse livro faz, ao contrário, de uma maneira muito aberta, tentar pensar em cada período essas cidades através dessa embocadura conceitual da ideia de arena. Então, é alguma coisa que permite, de alguma maneira, ler a cidade através desse exemplo, mas uma vez que isso é feito, ao mesmo tempo que ele concentra as dinâmicas da cidade, ele também refrata de uma maneira distinta, isso é, o exemplo não é neutro, e através desse exemplo a cidade volta de uma maneira transformada. O que eu acho que permite leituras bastante verticais de cada momento da cidade, o que dá uma riqueza muito grande. Então, para terminar o comentário e exemplificar, no meu caso, o Teatro Oficina, nos anos 90 e 2000, é uma arena riquíssima, porque é um exemplo que é capaz de transpor a cena teatral ipsis literis, né, e se tornar uma arena de batalha das questões urbanas e sociais, isso é, de modelos diversos de se pensar a cidade empresa do grupo Silvio Santos, que acossa a Oficina, né? E a cidade que é criativa, não da economia criativa, mas de outra maneira, né? Que quer o parque, o rio que está tampado, trazido de volta, e a convivência das camadas mais populares. Então, cidades como arenas culturais, a editora do Sesc, fica aqui a minha indicação. Ouvimos o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Chegou o dia de você conferir as novidades das pesquisas na área da saúde. Dr. Alexandre Faisal trazendo para a gente tudo sobre esse assunto. Ele é médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Dr. Faisal, o abortamento espontâneo é uma experiência muito ruim para muitos casais. Eu queria te fazer a pergunta, o abortamento pode ter causas hereditárias? A resposta inicialmente é sim, mas eu queria inicialmente contextualizar e concordar com você, Miriam, que o aborto espontâneo, não provocado, de fato é uma experiência muito negativa para homens e mulheres, não são só as mulheres, os papais também sofrem muito com isso, e ele é definido inicialmente como uma perda involuntária do feto na primeira metade da gravidez, não é após a primeira metade da gravidez. Mas chama a atenção que cerca de 13% de todas as gestações resultam em aborto espontâneo e muitas vezes a gente não consegue identificar a causa. Na maioria das vezes a gente admite que são problemas relacionados à formação do embrião, causas genéticas, e daí, enfim, ocorre o abortamento. Tá? Agora, a exemplo de outros problemas obstétricos, tais como a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão na gravidez, o parto prematuro, o crescimento, a restrição do crescimento do bebê, alguns pesquisadores acreditam que o abortamento possa sim ter um componente hereditário. Bom, essa pesquisa da School of Medicine e da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, tentou investigar essa associação entre história materna de aborto espontâneo e o risco de abortamento espontâneo nas filhas. Então, ele faz um estudo em que participam mães e filhas, com e sem história de abortamento, como se fosse uma corte intergeracional, né? E essas mulheres estavam em bancos de dados de Aberdeen, no Reino Unido. Então, a ideia é muito interessante. O histórico de abortamento da mãe e na filha foram, respectivamente, a variável de exposição e desfecho de interesse. Então, se a mãe tinha tido um abortamento prévio e se a filha tinha, nesse momento atual, tido também um abortamento. Então, eles analisaram mais de 31 mil pares de mães e filhas, usaram um modelo estatístico para estimar a chance de histórico de abortamento da mãe em filhas, em comparação com aquelas filhas que, obviamente, tiveram o bebê, não tiveram o abortamento. Eles também avaliaram outras variáveis que podiam confundir essa associação, incluindo aí o tabagismo, obesidade, nível socioeconômico, todas as variáveis importantes. E o resultado mais interessante da pesquisa, Miriam, mostra que as filhas que abortaram tiveram 11% mais chance de terem uma mãe que também abortou. Nesse caso, no caso inclusive de filhas com abortamento recorrente, que é aquela que tem mais de um aborto, né? Mais de 2, 3 abortos repetidos, o resultado também foi da mesma direção. Há uma maior chance das mães dessas mulheres também terem sofrido um abortamento. Para resumir, a conclusão do estudo é que pode haver uma predisposição herdada ao abortamento espontâneo que é transmitido de mãe para filha. E, doutor Faisal, existe uma explicação para essa predisposição ao abortamento? E a outra pergunta é o seguinte, o que muda na atenção da grávida com este resultado? Então, a conclusão desses pesquisadores é que é possível que exista, que mulheres que abortam tenham uma predisposição herdada por uma disfunção endotelial, que é a camada mais íntima, mais interna do útero, que por sua vez afetaria a implantação, essa conexão entre a placenta e o feto. Ela afetaria os vasos placentários e esse processo de implantação. O artigo é interessantíssimo, Miriam, já que até então a gente admite mesmo que o aborto seja multifatorial, mas essa ideia de investigar a história de abortamento na mãe e posteriormente na filha não era amplamente reconhecida. Agora, para responder a sua pergunta, é uma publicação do American Journal of Obstetrics and Gynecology, uma revista muito importante na área. Eu entendo que assim, a recomendação é continuar investigando as causas de abortamento, valorizando aspectos genéticos maternos, mas também os aspectos ambientais e outros aspectos que possam estar influenciando
a ocorrência do aborto, que, como a gente já mencionou, é uma ocorrência muito grave na vida da mulher. A gente procura formas de contornar e evitar essa situação. Esse foi o doutor Alexandre Faisal, participando aqui do bate-papo na Rádio USP com a Miriam Ramos. O doutor Faisal é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.